E Bolsonaro acabou confessando aí que o projeto de anistia é só para livrá-lo da prisão. E olha, piorou bem a sua situação jurídica. Para quem não sabe, hoje o Supremo Tribunal Federal tornou mais 7 bandidos bolsonaristas réus por tentativa de golpe de Estado. O STF estava ali julgando principalmente o núcleo ligado ao Silvinei Vasquez, que são aqueles que tentaram impedir os petistas de votarem no segundo turno da eleição. Vamos lembrar que foi feito ali um mapeamento a mando de Jair Messias Bolsonaro para que eles soubessem ali onde o Lula teve mais votos no primeiro turno e soubessem também onde as pessoas mais se deslocavam para votar. Porque tem cidades em que o Lula teve 70% dos votos e a maioria das pessoas vota numa escola ou em algum lugar perto de casa. Mas tem regiões em que as pessoas têm que pegar uma rodovia para votar. E por isso o Bolsonaro teve aí a brilhante ideia, com o Silvinei Vasquez e outros bandidos, de impedir petistas de votarem. O objetivo deles era impedir 5 milhões. E deu ruim, né? Não conseguiram. E o Lula acabou ganhando a eleição, mesmo com isso tudo. Mas impediram muita gente de votar. E aí, na véspera aí desse julgamento, o Bolsonaro deu uma entrevista no SBT. Novamente, a farsa hospitalar do Bolsonaro ficou desapercebida. O jornalista, se é que dá para chamar assim de jornalista, alguém que faz uma entrevista combinada com o Bolsonaro, né? O jornalista do SBT, ele não se atentou ao fato de que, olha, Bolsonaro, mas você tá com a sonda errada, você tá com o eletrodo no lugar errado, você fala que tá aí na UTI e não pode receber o oficial de justiça, mas tá bem demais para receber visita, tudo mais, nada disso. Também fiquei aí esperando que saísse na segunda, ou hoje, terça-feira, na Globo News, que ficaram aí horas criticando o Lula. Nossa, foram ontem, feriadão, e hoje aí, primeiro dia da semana depois do feriadão, a Globo ficou horas e horas e horas a fio discutindo sobre o asilo político que o Lula deu à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada sem provas pela Lava Jato do Peru. Aí, nossa, críticas ao Lula e tudo mais, e não deram um segundo, né? Nem que não foi 5 minutos, 2 minutos, não, nem um segundo para discutir sobre por que tem alguém aí numa UTI sem ser intimado pela justiça. Vamos lembrar que o prazo para o Bolsonaro aí, para a defesa do Bolsonaro, prazo de 5 dias apenas, prazo curto, até, é o prazo por lei, tá? Mas esse prazo para a defesa do Bolsonaro começar aí a se defender no processo de golpe só começa quando ele for intimado. Então o Bolsonaro está na UTI bom o suficiente para dar entrevista, bom o suficiente para receber visitas de muita gente, mas não tá bom o suficiente para receber a intimação do oficial de justiça. Tudo isso, obviamente, com a assinatura do médico do Bolsonaro, que já falou que é bolsonarista raiz desde antes de 2018, ou seja, aqueles que gostam do Bolsonaro desde que ele já era nazistinha, lá, muito antes, aí lá 2013, 2014, quando o CQC da Band passou aí a mostrar o Bolsonaro as primeiras vezes. Aí lembro também na Rede TV a Luciana Gimenez. Desde essa época aí, o atual médico do Bolsonaro é bolsominion. Então imagina o lixo que ele é. Pois bem, enquanto isso, Bolsonaro dá entrevista, aí você vê, você, plantonista, tira as suas próprias conclusões. Se essa pessoa aqui que eu vou te mostrar, e eu peço desculpas, ou como diriam os ministros do STF, peço vênias, por mostrar bandido na sua tela. Mas tem que ver aqui, para que você veja, parece que esse bandido aqui tá na UTI sem poder nem sequer receber a visita de um oficial de justiça para assinar lá a intimação, para começar o processo dele. Parece que ele é um pobre coitado tão grande, ou parece que é uma pessoa que não sofreu problema algum, provavelmente, e tá aí encenando. Você tira suas próprias conclusões. Eu esperava ser incluído no processo de Rio de Janeiro, que afinal de contas, acho que todo mundo sabe, nesse dia eu estava nos Estados Unidos. E um dos crimes que eu respondo é deterioração de patrimônio tombado. Pô, como é que eu quebrei algo no Brasil se eu estava nos Estados Unidos? Não tem cabimento. Mas a única forma de colocar dentro de uma tentativa violenta, segundo eles, de mudança do Estado Democrático de Direito é de uma maneira ou de outra ter participado do Rio de Janeiro. Não tem qualquer ligação minha com quem quer que seja no Brasil desde 30 de janeiro de 22 até o ocorrido. Ele quis dizer 30 de dezembro, né, de 22. Então não estava. Eu acabei entrando agora sem querer nesse processo. Porque lá atrás queriam colocar no projeto da Anistia do Rio de Janeiro a questão da inelegibilidade. Eu fechei a questão do meu partido, teve 90 e poucos deputados na época, para eu não entrar nesse projeto da Anistia. Assim foi feito. Mentira. E agora, por coincidência, eu estou dentro desse processo da Anistia também. O que interessa para mim Nossa, agora por coincidência,
O Bolsonaro está dentro do processo de anistia. Ele fala, não tem como eu depredar patrimônio público se eu estava nos Estados Unidos. Aí eu pergunto a você, caro e cara plantonista, se uma pessoa chega e fala para outras, olha, vai lá e mata fulano. Aí o outro vai lá e mata fulano. O cara que é o mandante do crime, ele responde por assassinato? Sim ou não? Aí você vai falar, pô, Thiago, é óbvio. Mas o cara que cometeu o crime, ele nunca pegou numa arma. Você pode até fazer o teste lá, tem um teste que dá para fazer nas impressões digitais, para ver que a pessoa nunca atirou, não tem resquícios de pólvora no dedo. E aí ele vai falar, como é que eu posso ter matado se eu nunca peguei numa arma? É a mesma coisa do Bolsonaro. Ele mandou os seus apoiadores darem golpe de Estado, eles deram golpe de Estado. Então é óbvio que ele, como mandante, responde por todos os crimes que foram cometidos. Então, se alguém destruiu viatura de polícia, no meio, aquele terrorista Clériston fez isso, no meio da tentativa de golpe ordenada pelo Bolsonaro, destruição de viatura de polícia, tá aí pro Bolsonaro. E é patrimônio público. Se alguém destruiu a sede dos três poderes, muito patrimônio público, obviamente, entra pro Bolsonaro o crime de destruição de patrimônio público. Então é ridículo aí ele falar. Obviamente os apoiadores dele não querem saber. Tem aí uma coisa que a imprensa faz e é parte da desinformação deles, é parte da estratégia deles de manter o bolsonarismo vivo sempre, porque eles precisam do bolsonarismo vivo para o bolsonarismo ajudar o projeto Tarcísio, para ajudarem o Tarcísio a ganhar do Lula. Por isso que a imprensa mantém o bolsonarismo vivo e não vai para cima dessas principais mentiras do bolsonarismo. Imagina se a Globo usasse ali o seu, abre aspas, jornalismo profissional para fazer uma pequena, não precisa ser grande não, pequena investigação sobre todas, nem precisa todas, as últimas internações do Bolsonaro no hospital, ou só essa, já estava bom. E aí descobrissem que tem várias incongruências, tem várias coisas ali que não encaixam na história, que é uma história mentirosa. Imagina, corria o risco de vários bolsonaristas se sentirem enganados e falarem, pô, não confio mais nesse cara. Pô, gosto dele, se ele desse lá o golpe, eu apoiava e tal, mas pô, ele tá me fazendo de otário. Eu tava aqui preocupado, orando, achando que ele tava morrendo e ele não tá. E se ele mentiu numa coisa assim, que envolve o meu afeto emocional, imagina o resto. Correr esse risco, aí não pode, né? Porque aí, sabe o que acontece? Lá na frente, quando o Bolsonaro já preso, provavelmente, falar assim, ó, vote no Tarcísio, que ele vai me dar o indulto, esse bolsonarista vai falar, pô, quer saber? Vou votar em quem tá falando o Pablo Marçal, que o Pablo Marçal não é do sistema, que o Bolsonaro aí, ó é mentiroso, não sei o quê. E aí pronto. Que aí o cara que se sente enganado vai procurar outras pessoas para enganar. Então a Globo não quer isso, quer? É óbvio que não. Então por isso não fazem ali o jornalismo mínimo para ver aí toda a farsa do Bolsonaro. Muitos plantonistas têm aí essa dúvida do porquê que a imprensa finge aí que acredita nas coisas do Bolsonaro. Pois bem, é esse o motivo, tá? E aí, o Bolsonaro já eu vou mostrar, infelizmente, aí já peço desculpas ou vênias antecipadamente, porque o Bolsonaro ele segue aí falando do projeto de anistia na entrevista. E ele, claramente, você vê aí que o cara tá bem de saúde, tá falando bem, não parece uma pessoa na UTI, geralmente tá assim, ó com sonda no nariz, eletrodo aqui, tá assim, me colocaram no projeto de anistia. Não tá assim, não. Aliás, você pode ver, nossa, Thiago, você fala rápido, o Bolsonaro tá falando aí, tá bem esperto aí, tá falando igual eu aqui, nessa câmera, com 37 anos, é o Bolsonaro aí com 70 na UTI, tá bom? Aí você fala, nossa, mas que UTI é essa? Ou esse médico aí, DF Star, esse hospital aí é um hospital milagroso e o médico do Bolsonaro é um milagreiro, ou tem coisa aí. Pois bem, aí segue o Bolsonaro lá, provando que, na verdade, o projeto de anistia é só para que ele seja solto. Vamos lá. Esse projeto da anistia foi feito. E agora, por coincidência, eu estou dentro desse processo de anistia também. O que interessa para mim é colocar na rua da liberdade a esses pobres coitados. Dezenas deles estão presos apenas há até 17 anos de cadeia, outros que estão foragidos pelo mundo e outros que estão aguardando julgamento pelo Brasil. É lamentável. Então, realmente é de cortar o coração. Como uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia, mãe de 6 filhos. Aí ele começa a falar que, olha, começa a citar exemplos de como são todos pobres, coitados. Minutos depois da entrevista, o Bolsonaro foi perguntado aí sobre a morte do Papa Francisco, que em paz descanse. Aliás, nos últimos vídeos, tanta coisa acontecendo, eu não falei da morte do Papa Francisco, falei nas outras redes todas, né? Quem me segue no Instagram,
Twitter, TikTok, viu lá o meu vídeo em homenagem ao Papa Francisco. O Papa, vamos lembrar, estava sempre do lado certo da história, quando muita gente, inclusive que se diz de esquerda, alguns são de esquerda realmente, acabaram aí manipulados por todas as fake news que eram imensas da Rede Globo, Folha, Veja, Estadão, todos ali, os grandes veículos de mídia com fake news contra o Lula. Acontece, trabalhamos para que isso não aconteça mais, né? Então por isso que estou aqui todos os dias para alertar para que não aconteça mais esse tipo de manipulação. E outros aí são a falsa esquerda que eu estou denunciando aqui nos últimos dias, e sou um dos poucos denunciando aí a esquerda fake. Aquela esquerda que foi a favor do golpe com o Lula, até do golpe contra a Dilma, até votaram contra, mas estavam apoiando, estavam ali fazendo dobradinha com o MBL, com nazistas, esses aí, e que agora estão disseminando fake news aí contra o governo Lula e estão impedindo o Brasil de explorar aí mais de 30 trilhões de reais que temos de petróleo na margem equatorial, dizendo que isso é ruim para o meio ambiente, como se, olha, a Petrobras não estivesse explorando há 15 anos o pré-sal, que fica aí a menos de 150 quilômetros do Rio de Janeiro, sem nunca ter tido um acidente em mais de 15 anos. E aí, mas não pode. E aí falo que é a Amazônia, sendo que fica a mais de 500 quilômetros do fim do Rio Amazonas. Aí, esse pessoal aí, junto ali com Rede Globo e tal, naquela época que estavam todos contra o Lula, o Papa estava a favor, tá? O Papa Francisco era a favor e dava entrevistas aí no mundo inteiro dizendo que o Lula era perseguido político. Então, é uma grande perda aí o Papa. E o Bolsonaro riu da morte do Papa. Ele literalmente deu risada. A morte, lamento a morte. Qualquer pessoa, grande parte das pessoas pelo Brasil por aí. Começou a rir. Lamentável, verdadeiramente, que a fumaça branca apareça novamente o mais rápido possível no Vaticano. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!